Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste 22 de fevereiro, nós celebramos em memória a Santa Rita de Cássia, São Vicente Pallotti, mas a festa de hoje é a Cátedra de Pedro Apóstolo. Por isso, Pedro é um dos primeiros apóstolos, ele é discípulo de Jesus, conviveu com Jesus, acompanhou, é o líder dos apóstolos. Pedro atuou na igreja de Jerusalém, de Antioquia e Roma. E foi em Roma também que ele sofreu o martírio, foi martirizado, defendendo a fé, o seguimento a Jesus Cristo. Ele é o primeiro dos apóstolos a batizar um pagão, né? Então, essa festa ela tem a sua importância devido a ser a festa apostólica, que recorda essa relação de Jesus com os discípulos e dá a Pedro a missão de segui-lo e de ser o coordenador da primeira comunidade, das comunidades nascentes dos primeiros cristãos. E por isso celebrar Cátedra de São Pedro não é celebrar algo de uma pessoa, mas é a celebração da igreja, é a celebração do apostolado da igreja. E a primeira leitura que nós ouvimos da carta de São Pedro, Pedro exorta os presbíteros, os sacerdotes, a terem um coração de pastor, terem o zelo do bom pastor com o rebanho. De fato, se dedicar por amor, não pelo salário, não por interesses pessoais, mas por amor a Jesus Cristo. Por isso, dedicar-se ao apostolado, a conduzir o rebanho de Deus, do Senhor, com muito zelo, com muito carinho, com muito amor. E a pergunta que Jesus dirige, quem dizem por aí que eu sou? Esse eu sou é o próprio nome de Deus. O próprio Jesus disse um dia, eu sou aquele que é. O eu sou significa presença de Deus. E pelas respostas que lhes dão, um diz que és Elias, outro que és João Batista, né? Ou qualquer outro profeta. E nós, então, é sabido que Jesus era bem conhecido, tinha boa estima, tinha admiração, porque compará-lo com João Batista, com Jeremias, com Elias, os grandes profetas, então é sinal de que, de fato, o povo por aí conhecia, sabia quem era Jesus. E quando a pergunta é dirigida diretamente aos discípulos, e vocês, quem dizem vocês que eu sou? Os discípulos, Pedro toma a palavra e diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
Mas essa é a resposta de todos os discípulos, porque eles acompanharam Jesus, estavam com ele há 3 anos, e eles sabiam de fato quem era Jesus. Por isso a confissão de Pedro não é só dele, mas é também dos 12, é dos apóstolos, dos discípulos de Jesus que o acompanhavam. E a pergunta também hoje é para mim, é para você, é para todos nós. Quem é Jesus para mim, na minha vida? Não adianta dar a resposta que os outros dão, da doutrina, daquilo que a teologia diz, mas para mim, para minha pessoa, para minha caminhada de fé, quem é Jesus? Que lugar ele ocupa na minha vida? Eu que preciso responder. Por isso, conhecer Jesus, ser discípula de Jesus, hoje é ter uma relação profunda de amor com Jesus. Por isso a experiência pessoal que o Papa Francisco vem insistindo, que todos os cristãos tenham um encontro bem pessoal com Jesus, se torne de fato discípulos e discípulas, conhecer o Mestre. E ter Jesus como Messias, reconhecer Jesus como Messias, é o centro da fé cristã. É o centro da fé cristã. E Jesus também diz quem é Pedro, quando ele diz, Pedro, Simão, filho de Jonas, não foi feliz de você porque não foi a carne que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, a fé, reconhecer Jesus como Messias, como Salvador, não é uma resposta meramente humana, é dom de Deus, é graça de Deus. Porque Jesus diz para Pedro, não foi a carne que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Por isso a pergunta é dirigida a cada um. A resposta deve ser, por isso, de encontro, de amor, de ternura. E Jesus também diz quem é Pedro. Tu és Simão, filho de Jonas. Por isso ele o coloca e diz, de hoje em diante vou edificar sobre você, tu és pedra, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Te darei as chaves do reino, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Tudo que ligares será ligado, tudo que se desligares será desligado. Por isso, Jesus, com essas palavras de entregar a chave, ele entrega a missão da igreja, do anúncio, da evangelização, do apostolado, é entregue a nós. Foi naquele momento a Pedro, mas Pedro já foi, Pedro partiu. Por isso, a sucessão apostólica, a sucessão pela fé, hoje nós somos os discípulos e discípulas de Jesus, que temos que confiar, saber que as portas do inferno não podem prevalecer. Por isso, a missão é entregue a nós. E a missão que Jesus dá a Pedro é uma missão de presidir a igreja de Roma, mãe de todas as igrejas, e para ser como que o espírito de unidade. O poder que Pedro recebe não é um poder de domínio, de autoridades sobre os outros, de mandar ou desmandar ou ser servido. Não, é um espírito de serviço, de unidade, de estar a serviço de todos. E a pedra angular continua sendo Jesus. Continua sendo Jesus. Todos nós, todas as outras pedras ou pedros, precisa estar conectados, ligados, firmados sobre a pedra chamada Jesus Cristo. Por isso a igreja se fundamenta, se orienta, continua caminhando à luz da pedra fundamental, da pedra angular, que é Jesus ressuscitado. O Messias, o Cristo. Propriamente a palavra Cristo é o ressuscitado. Então, que cada uma de nós possamos estar sempre abertos, na humildade, na simplicidade, reconhecer que tudo é dom de Deus, que tudo é graça, mas que ao entregar, ao chamar de pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, Deus continua na pessoa de Jesus, edificando a sua igreja sobre cada um de nós. Nós somos também hoje
essa pedra colocada aí junto à pedra Jesus para manter a igreja de pé na unidade, no serviço, na doação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E apresentamos.